Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao vídeo do Vem Segue-me dessa semana. Nós vamos estudar 2 Samuel 5 a 7, 11 a 12, 1 Reis 3, 8 e 11. Como vocês podem perceber, só pela designação que nós temos, nós vamos abranger um grande período histórico. Muitas coisas aconteceram, mas a gente não tem tempo para estudar em uma semana tudo isso através do Vem Segue-me. Então, o guia aqui para o nosso estudo, ele faz uma seleção. É uma seleção muito boa, tem muita coisa importante que a gente vai falar. E a gente vai abranger principalmente o reinado de Davi e de seu filho Salomão. Então vamos lá para 2 Samuel 5. Aqui, Davi, ele é consagrado rei de Israel. Vocês lembram que na aula passada eu falei que Samuel ungiu Davi, porque Saul tinha sido recusado como rei. E aqui há uma segunda unção, né? Porque aquilo que aconteceu foi válido perante o Senhor, foi a unção feita por um profeta de Deus para ele reinar sobre a casa de Israel. Mas aqui é como se fosse uma confirmação daquela unção diante de todo o povo. E ele se torna rei. Então todas as tribos de Israel foram a Davi, a Hebrom, e falaram dizendo: Eis-nos aqui, teus ossos e tua carne somos. Ou seja, somos o teu povo. Assim, pois, todos os anciãos de Israel foram ao rei, a Hebrom. E o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor, e ungiram Davi rei sobre Israel. E no versículo 10, desse primeiro capítulo que a gente está estudando, diz assim: E Davi ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. É assim também na nossa vida, meus irmãos e irmãs. Quando nós guardamos os mandamentos, nós prosperamos. E nós já discutimos aqui no canal o que significa prosperar. Não é necessariamente ter muitos bens materiais. Prosperar significa ser bem-sucedido perante o Senhor. É estar se aproximando da vida eterna. Porque como o próprio Deus ensina em Doutrina e Convênios, é rico aquele que tem vida eterna. Quando fala que Davi aumentando e crescendo, significa que ele estava prosperando em todas as maneiras, não apenas material, mas espiritualmente também. Sobre o versículo 13, tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que chegara de Hebrom, e nasceram a Davi mais filhos e filhas. Eu quero comentar com vocês a esse respeito e usar uma passagem que está lá em Doutrina e Convênios, quando o Senhor ele permite que haja casamento plural, um homem unido a mais de uma mulher. E lá em Doutrina e Convênios 132, o Senhor diz que em nada pecou Davi quando teve mais mulheres, porque essas mulheres foram dadas por Natã e outros profetas a Davi. Então, a lei do casamento plural era permitida nessa época, em certas circunstâncias, para certas pessoas, assim como foi nos tempos da restauração também, da igreja nesses últimos dias. Mas, nós vamos ver que muitas mulheres podem ser um problema. No caso de Salomão, foi isso que corrompeu o rei. Davi consultou ao Senhor, dizendo: Subirei contra os filisteus, porque nessa ocasião, logo no começo do reinado de Davi, os filisteus vão estar perturbando eles. Depois vão ter outros povos que vão também estar brigando com o povo de Deus, e Davi sempre vai vencer, porque o segredo dele é esse, consultou ao Senhor. E o Senhor disse para Davi: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Em outra ocasião, no 23 mais para frente, ele novamente consulta o Senhor, e aí o Senhor diz: você não vai subir, mas você vai rodear por trás deles e irás a eles por defronte das amoreiras. Então você vê que o Senhor está muito próximo do seu rei, que no caso aqui também é o comandante geral de todos os exércitos, né? Embora depois Davi vai colocar outros homens para a guerra, normalmente Davi está à frente das guerras, né? Em defesa do povo dele. E fez Davi assim como o Senhor lhe tinha ordenado, e derrotou os filisteus. E assim também nós, se consultarmos ao Senhor a respeito dos nossos problemas, dos nossos desafios, o Senhor ele vai nos dizer o que fazer. Algumas vezes o Senhor vai nos dar revelação bem específica sobre como proceder. No caso, como foi com Davi aqui, Você não vai subir, você vai rodear, vai por trás das amoreiras. Às vezes o Senhor ele vai falar de uma maneira mais geral. De fato,
às vezes nem vai parecer uma fala, né? Mas vai ser um sentimento de confirmação de que a gente pode continuar nesse caminho. De qualquer maneira, nós precisamos nos aconselhar com o Senhor. A famosa escritura de Alma 37:37 diz: aconselha-te com o Senhor em tudo o que fizerdes, e Ele dirigir-te-á para o bem. Então, nós precisamos nos aconselhar com o Senhor e Ele vai nos dirigir, nos guiar para o bem. Em Samuel 6, há uma história interessante porque Davi está levando a arca, né, para colocar em Jerusalém. E aí, quando isso está acontecendo, tem um homem chamado Uzá que está acompanhando a arca. E a arca, no caminho, ela balança e parece que ela vai tombar. O que Uzá faz? Ele vai lá e tenta segurar a arca. Vamos ler essa parte, segundo Samuel 6:6. E chegando à ira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por essa imprudência e morreu ali junto à arca de Deus. Agora veja, uma coisa bem extrema, né? Essa história. O Velho Testamento é cheio de histórias dramáticas porque eles querem o Deus de Israel, que inspirou esses escritores a preservarem essas histórias, queria que nós entendêssemos lições importantes. Então, qual é a lição aqui? Uzá, ele sabia, como todo Israel sabia, como nós devemos saber, que a Arca da Aliança era um símbolo da presença física de Deus. Deus, ele não era a arca, Deus, ele não entrava dentro da arca, não é nada disso, mas ali era um símbolo, representava que o Deus de Israel estava com o povo dele. Quando Uzá, sem autoridade, tenta segurar a arca, na verdade, ele tenta simbolicamente sustentar Deus ou consertar alguma falha, algum defeito que ele está vendo. Essa expressão, firmar a arca, ela foi repetida nos tempos da restauração pelo próprio Senhor. Lá em Doutrina e Convênios, o Senhor usa essa expressão de pessoas que querem firmar a arca, ou seja, dar conselhos ao Senhor, ajustar o reino de Deus, porque elas pensam, se for dessa maneira não vai dar certo. Cuidado, irmãos, que às vezes nós podemos ser culpados de tentar firmar a arca. E aí a condenação de Uzá aqui, que foi a morte física, pode ser para nós a morte espiritual. Vou dar alguns exemplos para a gente pensar a esse respeito, porque acho que essa lição é muito relevante para os nossos dias. Quando você olha para o seu bispo ou presidente do ramo e pensa, bispo, presidente, acho que não está agindo bem em determinada coisa. Eu acho que essa irmã, ela não é adequada para ser presidente das moças. Acho que esse irmão não é muito bom para ser professor da escola dominical. Ele nem sabe ler direito. Como ele vai dar aula? Irmão, se nós agirmos assim, nós estamos, na verdade, firmando a arca de Deus. Nós estamos colocando o nosso braço lá porque achamos que o reino de Deus vai falhar se não for da maneira que nós pensamos. Não vamos fazer isso. Se alguma coisa te desagrada ou parece que não está indo bem no seu modo de ver, confia no Senhor, porque Ele é o líder e rei dessa igreja. E Ele pode conduzir os assuntos do seu reino. Ele é o cabeça e é Ele que dá comando para os membros do corpo. Então, nós não precisamos ficar preocupados. Se alguma coisa parecer que está muito complicada na sua ala, ramo, estaca, você pode reportar aos líderes da igreja e eles vão verificar. Mas normalmente é a nossa visão limitada da coisa. Existem muitos exemplos que eu posso dar da história da igreja ou da minha vida pessoal. Hoje queria falar sobre uma coisa que aconteceu comigo há vários anos atrás, quando eu era um jovem da ORM. Nós estávamos prestes a ter o nosso acampamento de estaca. E nos anos anteriores, o acampamento era por ala.
Eu estava na Estaca Santos, então estava acostumado a acampar com a minha ala, a ala do Imbaré. Mas naquele ano, os líderes da Estaca, eles decidiram fazer algo diferente. Eles decidiram fazer um acampamento por idade. Então nós seríamos divididos de 12, 13 anos um grupo, 14, 15 outro grupo e assim por diante. Os meus amigos e eu, na ala do Imbaré, ficamos chateados com isso e persuadimos o nosso presidente dos rapazes a se comunicar com a Estaca e dizer que nós não concordávamos com isso e que nós não queríamos um acampamento desse. Eu admiro muito a paciência que os líderes da Estaca tiveram, porque o presidente Givaldo Nascimento, hoje ele é o patriarca da Estaca Santos, mas na época era o presidente Estaca, ele foi até nós e ele ouviu todas as nossas reclamações e disse: eu entendo vocês, mas vamos fazer uma tentativa, vamos ver se vai ser legal e vocês me dizem depois, né? E o que nós podíamos fazer, né? Nós fomos para o acampamento e foi um excelente acampamento. Foi maravilhoso. Inclusive, hoje, os acampamentos que existem, né? O FSY, ele é dividido por idade também. As companhias, elas são divididas por idade. Então, até que se tornou um precursor do que seriam os acampamentos de hoje. E essa foi uma lição para mim, de que os líderes inspirados por Deus, eles podem ver coisas que nós, às vezes, não conseguimos. E que a tentativa de corrigir certas decisões feitas por aqueles que têm autoridade só pode nos levar ao caminho da morte espiritual. Então, tenhamos cuidado, irmãos, para não aconselharmos o Senhor, mas antes receber conselhos de sua mão. Isso às vezes pode soar como: eu tenho que ter obediência cega, eu tenho que ser submisso aos meus líderes, eu não posso ter minha própria opinião, minha própria visão. Não é isso que eu estou dizendo, irmãos. Eu estou dizendo para, depois que você recebeu uma confirmação de que esses líderes foram chamados por Deus, então você os apoia, não só com esse gesto simbólico, mas com todo o seu coração, poder, mente e força. E pode parecer que seus líderes estão, fazendo uma coisa que não é certa, mas ainda assim, se eles se aconselharam, se buscaram um espírito de revelação, então confie neles. Você não precisa ter obediência cega, você pode ter obediência com fé, que significa você receber revelação de que eles estão agindo no nome do Senhor. Então, quando o espírito de rebeldia bater na sua porta e dizer: não concorde com isso, e manifeste nas redes sociais contra a decisão dos seus líderes, contra a decisão da igreja, contra essa proclamação, contra não sei o quê, antes de tomar uma atitude dessa, de firmar a arca, em humildade, consulta ao Senhor como fazia Davi aqui, e recebe orientação da mão dele. E talvez o seu coração vai ser abrandado e você vai poder ver coisas que você não via antes. Davi ficou bem triste com a morte de Uzá. Até pensou talvez que o Senhor não estava satisfeito, né, com esse transporte da arca. Mas quando a arca abençoou a casa de... Como é o nome dele aqui? Obed-edom, por 3 meses, Davi falou: tá bom, então agora está na hora da gente ir diante do Senhor. Ele ficou feliz e ele foi até Jerusalém. Agora acontece uma coisa interessante, é uma outra história significativa que quero trazer para vocês. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. A gente também gosta de dançar, né? Alguns, como eu, não são tão bons na dança, só sabem os passinhos básicos do forró. Mas é muito bom dançar, é bom se alegrar, é bom cantar. E Davi gostava muito de dançar. Sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, que era a esposa de Davi, estava olhando pela janela. E vendo o rei Davi que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Agora, o que vai acontecer aqui é uma briga de casal. E, infelizmente, essa briga que há entre Mical e Davi
vai ter consequências graves. E essa história é importante para todos aqueles que têm um relacionamento, seja namoro, noivado, mas especialmente aqueles que já são casados. Porque quando Mical viu Davi dançando daquele jeito, e fala que o rei Davi, ela pensou, isso não é uma atitude para um rei ficar dançando. E ela também ficou possivelmente brava porque ele estava se expondo, né? Olha o que ela diz. Quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem decoro se descobre qualquer dos vadios. Então, ela talvez um pouco enciumada, né? Porque outras mulheres estavam olhando Davi dançando daquele jeito. E ela ficou muito chateada com isso. Disse, porém, Davi a Mical, perante o Senhor que me escolheu a mim antes do que a teu pai. Aí Davi também não ajuda, né? A mulher já está chateada. Eles já tinham deixado de se ver há bastante tempo. Ela então olha ele chegando, dançando e fica brava pelaquela atitude, né? Aquilo não, o pai dela tinha sido rei. Talvez ela esperava que Davi procedesse de uma outra maneira, não daquele modo. E chamou ele, você está dançando como se fosse um vagabundo, né? E Davi disse que ele tinha sido escolhido em lugar do pai dela. Então, falou mal do sogro, ó, não deu certo, né? E o pai dela tinha morrido há não muito tempo. Mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me alegrei. E ainda mais do que isso, me envilecerei e me humilharei aos meus olhos. E das servas de quem falaste, delas serei honrado. Quer dizer, aqui é triste que tenha chegado a esse ponto, mas às vezes acontece. Não acontece? Olha, eu não sou casado, não posso falar apropriadamente sobre casamento, não tenho experiências sobre isso. Mas as escrituras estão cheias de conselhos matrimoniais e eu não quis me esquivar dessa história justamente para que vocês possam pensar, caso sejam casados, sobre o seu relacionamento. Talvez alguma coisa que o seu marido fez está te irritando tanto quanto Mical ficou irritada com Davi nessa ocasião. Talvez alguma coisa que sua esposa fez está te perturbando. Você pode pensar, mas eu só estou fazendo o que é certo, ou eu só preciso de um tempo para mim, ou eu só estou com os meus amigos aqui jogando bola, por que você está irritada? Né? Qualquer coisa que tenha originado essa discussão, não é uma boa ideia pensar, eu tô certo, ela tá errada. Eu tô certa, ele tá errado. Não é isso, irmãos. Não é uma discussão sobre quem tá certo e quem tá errado. Porque, na verdade, eu acho que tanto Mical quanto Davi estavam certos na visão deles, né? E de forma geral, não era errado um rei se alegrar e comemorar junto com o povo. Mas também a preocupação de Mical fazia sentido, porque ele era o rei de Israel e talvez ele se envolvendo e não tendo uma postura real podia trazer certo prejuízo para a imagem dele e da família de modo geral. Enfim, existiam outros sentimentos e outros fatos que não são trazidos no texto aqui. E normalmente é assim também. Quando um casal briga, não é apenas a questão que originou a briga. Existem talvez outras coisas que foram acumulando e que levou àquilo. De qualquer maneira, irmãos, não importa o que tenha acontecido antes. Você pode escolher não ficar bravo, não ficar ofendido e acabar com a contenda naquele momento. Não é fácil. Quando se trata de um relacionamento tão íntimo quanto um casamento, as brigas, as mágoas podem ser extremamente dolorosas. E pode ser difícil achar um remédio, mas há bálsamo em Gileade. O mestre que cura, ele também pode curar um relacionamento.
O presidente Thomas S. Monson disse que quando ele era bispo, um casal chegou para ele brigado, né? E ele descreve a cena como eles vieram ao bispado e o homem ficava um pouco afastado da mulher e dizia assim, ó, diga para ela que eu não gosto disso, disso, disso. E a mulher, diga para ele, quer dizer, usava o bispo como intermediário para falar. E ele viu que a situação estava muito difícil. O presidente Monson era um bispo muito jovem, mas recebeu a sabedoria de Salomão naquele caso, porque ele disse, vamos ao templo. E o casal disse, quem vai se casar no templo hoje? Não sei, mas nós vamos. E eles entraram numa sala de selamento para assistir um selamento de um casal que eles não conheciam. O presidente Monson ainda brinca. Provavelmente, os pais da noiva pensaram, esse casal são conhecidos do noivo, da família do noivo. O casal do noivo deve ter pensado a mesma coisa, mas na verdade eles eram desconhecidos. E quando o selador, vocês sabem que a cerimônia do templo, o casamento para toda a eternidade, é a ordenança mais sagrada que temos. Entretanto, diferente da ordenança de casamento do mundo, ela é muito curta. Talvez dure no máximo 20 minutos. As palavras da ordenança são muito rápidas, embora profundas e eternamente significativas. E o selador, a pessoa que faz o casamento eterno, ele dá alguns conselhos. Pois é, nesse pouco tempo em que eles estavam assistindo essa ordenança, o presidente Monson percebeu que eles estavam sentados bem separados no banco. Mas a cada palavra de conselho que o selador dava ao casal que estava diante do altar, aqueles dois, cujas diferenças tinham feito eles se afastarem tanto, começaram a se aproximar um do outro. E quando a cerimônia acabou, eles estavam juntos, abraçados e felizes, lembrando que o mais importante era o convênio que eles haviam feito de ser uma família eterna. Portanto, eis aí uma chave. A lembrança dos convênios com o Senhor pode salvar o seu relacionamento. Eu sei que existem casos muito dramáticos, muito difíceis, cuja solução não é outra a não ser o divórcio. Não estou dizendo que todo casamento pode ser salvo. Alguns talvez tenham mesmo que acabar. Mas eu quero dizer, como disse o presidente Oaks alguns anos atrás, que a solução para o seu problema de relacionamento no casamento talvez não seja o divórcio, mas sim o arrependimento. Quando os dois estiverem comprometidos com Deus, porque o casamento não é uma união apenas entre um homem e uma mulher, mas um homem, uma mulher e Deus. E quando você coloca Deus em primeiro lugar no seu relacionamento, as coisas vão dar certo. Infelizmente, as consequências para Davi e Mical não foram assim. E Mical, a filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Parece que eles não se deram bem depois dessa briga e ficaram afastados um do outro. Que isso não aconteça no seu casamento, mas que seu casamento possa, apesar dos desafios, porque todos os casamentos têm problemas. É interessante ver o casamento de Joseph e Emma, como eles se amavam, como se apoiavam um ao outro. Ainda assim, a história da igreja conta que em certas ocasiões eles tinham as desavenças. Em uma das ocasiões foi tão difícil para eles que eles tiveram que chamar amigos para intermediar, né, a briga entre eles. E era o profeta de Deus. Às vezes acontece, irmãos, termos diferenças uns com os outros, mas não se põe o sol sobre vossa ira. Resolve isso o mais rápido possível. E pode parecer impossível ver a luz no final do túnel agora, mas se você perseverar no Senhor, as coisas vão melhorar. E os desafios de hoje, eles não vão ser tão difíceis amanhã. E as coisas vão dando certo. E vocês vão se tornando mais unidos e perseverantes ao sobrepujar as dificuldades. No capítulo 7, Davi, ele expressa um lindo desejo ao profeta Natã. Ele diz, eu moro em casa de cedros, a arca de Deus está dentro de cortinas. E ele expressou o desejo de construir um lugar mais adequado para colocar a arca da aliança e para
realizar rituais sagrados a Deus. E Natã disse ao rei, vai, faze tudo quanto está no seu coração. Se você deseja, vai adiante, porque o Senhor é contigo. Mas, naquela mesma noite, a palavra do Senhor veio a Natã e falou que Davi teria a oportunidade de reunir os materiais e o filho dele poderia construir e dedicar uma casa ao Deus Altíssimo. Esse seria o templo de Israel. Também o Senhor te faz saber que o Senhor te fará casa. Quando teus dias forem completos, isso é Natã falando a Davi depois de relatar sobre a ordem do Senhor. E vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti tua semente que sair de tuas entranhas e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, confirmarei o trono de seu reino para sempre. Porém, sua casa e seu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Essa promessa se aplica em dois sentidos. Primeiro, Salomão teria o privilégio de construir a casa de Deus, o templo do Senhor. E segundo, de Davi, dos lombos de Davi, veria o Messias, que é o novo Davi, que é o rei de Israel, que reinaria para sempre. Então, Davi recebeu essa promessa gloriosa de que ele seria ancestral do Senhor Deus. Chegamos ao capítulo 11 de 2 Samuel. E aqui, infelizmente, há uma das tragédias mais tristes das Escrituras. Diz o seguinte, no entardecer, Davi se levantou do seu leito. Ora, para começar, Davi, ele normalmente estava à frente das guerras. Eu falei para vocês isso. Mas, nessa ocasião, ele não foi lutar contra os filhos de Amon, mas ele ficou em Jerusalém. E lá, nesse entardecer, ele se levantou do seu leito. Bom, aqui já tem uma outra coisa que começa o problema. Ociosidade, preguiça. Como você levanta do seu leito ao entardecer? Davi, vamos lá. Acordando na hora que o sol está indo dormir, não faz sentido, né? A menos que você trabalhe de madrugada. Se não, por que você está acordando ao entardecer? Então, aqui Davi já estava, não tinha ido para a guerra, não tinha ido trabalhar, ficou dormindo até tarde. Acordou e foi para o telhado. Andando, passeando no terraço da casa real, viu do terraço uma mulher que estava lavando. Então ela estava tomando banho. Do terraço, né, a casa era elevada de Davi, ele conseguia ver bastante da cidade. Inclusive viu uma mulher se banhando. A mulher era muito formosa à vista. Davi mandou perguntar sobre aquela mulher e disseram, porventura não é essa Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias o Heteu? Então aquela mulher que Davi viu, ela tinha um marido, ela era casada, compromissada. Ainda assim, olha o que acontece. Então enviou Davi mensageiros e mandou trazer. E indo ela a ele, deitou-se ele com ela, pois já estava purificada de sua imundície. E então voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. O que acontece aqui? Davi, ele olha, cobiça, esquece os convênios que fez com Deus, chama aquela mulher, comete adultério com ela. E pior, tenta encobrir os pecados, como eu vou contar para vocês em breve. Chega a assassinar o marido dela, Urias. Mas antes de continuar essa história, vamos refletir no seguinte. Davi, falei na aula passada para vocês, foi com grande coragem lutar contra Golias. O Golias de 3 metros, ele venceu com determinação. Mas o Golias da pornografia, ele não conseguiu vencer. Tudo começou com ociosidade, com pensamentos indevidos. Davi se permitiu olhar e continuar olhando. As ações que se seguiram
foram apenas porque ele permitiu que os seus pensamentos maus germinassem, crescessem, tomassem forma, até gerar esse grande pecado. Para vocês terem uma ideia do pecado de Davi, eu vou ler o que está em Doutrina e Convênios 132, 29. Diz o seguinte: as esposas e concubinas de Davi foram dadas por mim, Deus falando, pela mão de Natã, meu servo, e outros profetas que possuíam as chaves desse poder. Em nenhuma dessas coisas pecou ele, Davi, contra mim, a não ser no caso de Urias e sua mulher. E, portanto, caiu de sua exaltação e recebeu sua porção, e não as herderá fora do mundo, porque as dei a outro, diz o Senhor. Doutrina e Convênios 132, 39. Significa que Davi caiu da exaltação dele. Deixou, portanto, de ser abençoado com o reino celestial de Deus. Ele não vai mais herdar o reino celestial de Deus. Olha, quem vai julgar é Deus, todos os homens. Mas quando é o próprio Deus falando aqui, não deixa dúvida. Ele não vai poder mais ir para o reino celestial. Se vocês lerem Salmos, e nós vamos estudar alguns dos Salmos, nós vamos ver que muitos deles foram escritos por Davi. O grande conhecimento espiritual que tinha esse homem. Provavelmente Salmos 24 foi escrito por Davi. E aí quando você vê o conhecimento que ele tinha, é certo que ele tinha recebido a promessa de vida eterna. Porque não dá para ter um conhecimento daquele, né, sem ter recebido a promessa da exaltação. E aí ele comete esse pecado depois de receber tanta glória e bênção do Senhor. E é triste que tenha chegado a esse ponto. Então, irmãos, vamos tomar cuidado. Muitas lições nós podemos aprender com isso. Talvez nós tenhamos tido revelação e vitórias no passado, mas isso não significa que nós não temos que ser fiéis agora. Sempre haverá novos desafios. Davi, ele venceu aquele Golias filisteu, mas o Golias de uma imagem de uma mulher nua se banhando, ele não conseguiu vencer. E insisto nesse ponto porque o profeta Joseph Smith disse que uma das maiores provações para os homens de Israel nesses últimos dias ia ser com relação à lei da castidade. Infelizmente, muitos casamentos são destruídos por causa da pornografia. E a pornografia é uma coisa que vicia. Você começa a ver essas imagens, talvez com um pouco de curiosidade, pensando que não vai fazer mal porque não está envolvendo outras pessoas, e depois se torna um vício. Você precisa consumir essas coisas. Você não consegue mais trabalhar direito, o seu relacionamento com sua esposa ou com seu marido é prejudicado porque você começa a se apegar a coisas exteriores, mundanas, sensuais, diabólicas. E vou dizer uma coisa, depois a pornografia já não basta aquelas imagens que antes você via aqueles vídeos. Você começa a ver coisas mais pesadas. E essas coisas na sua mente, elas podem virar atos, como foi no caso de Davi. Então, a lascívia, a sujeira espiritual, ela é abundante. E nem vale a pena entrar, mas vocês sabem, porque vivem no mundo que eu vivo, como as pessoas elas chegam a níveis mais baixos de pecado. Então, tomemos cuidado. Evitemos as primeiras coisas. Nesse mundo de hoje, é quase impossível você não ser exposto a alguma coisa ruim, imunda, né? Você está, às vezes, na internet e recebe uma mensagem, abre num site sem querer que tem essas imagens. Imediatamente, as tire de lá. Você está dirigindo numa cidade, tem um outdoor, está lendo uma revista e tem alguma imagem, tira essas coisas diante de ti. Fica livre disso. Você não pode impedir que um passarinho pouse na sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça ninho lá. Então, substitua as coisas, as imagens ruins por coisas boas. Agora, se você intencionalmente vê e continuar vendo essas coisas, dificilmente elas sairão da sua cabeça. Elas permanecerão lá. E essas coisas, elas quando você vê imagens sexuais, né, pessoas mostrando o corpo de maneira sensual, sexo e essas coisas, isso estimula a sua mente, o seu corpo, de tal modo que você quer sentir esses estímulos mais e mais.
E por ser fácil o acesso, né? Por ser fácil a porta, você acaba deixando os verdadeiros relacionamentos que te trariam satisfação e que cumprem a vontade do Senhor para que você cumpra a medida da sua criação de lado. Então, muito cuidado com isso. O que aconteceu em sequência foi que ele mandou uma carta para Joabe, né, o capitão dos exércitos dele, e disse: coloca Urias na frente. Antes disso, ele tinha tentado meio que dar uma ocultada, porque ele chamou Urias de volta e disse: vai lá na tua esposa, dorme com ela. Urias era tão fiel. Ele falou: não, o pessoal está lutando lá, eu vou ficar aqui com os soldados. E ele não quis ficar com a esposa dele. Então Davi fez isso, né? Falou: coloca ele à frente para que ele seja morto. E foi isso que aconteceu. Joabe colocou ele à frente na porta da cidade e ele foi morto. E aí o que ele fez? Ouvindo, pois, a mulher de Urias que Urias, seu marido, estava morto, pranteou seu senhor. E passando o luto, Davi mandou buscá-la e a recolheu em sua casa. E ela lhe foi por mulher e deu-lhe um filho. Porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. No capítulo seguinte, nós vamos ver que não adianta, nós não podemos esconder nossos pecados, principalmente de Deus, porque Davi fez aquilo em oculto, mas ninguém pode ficar verdadeiramente oculto do Senhor. Vocês vão ver quando é dedicado o templo, né? Salomão, ele menciona isso, que o Senhor ele vê todas as coisas, que seus olhos eles estão abertos de dia e de noite, vê tudo. Essa é uma das razões porque aquele grande olho, né? Principalmente a maçonaria usa muito o grande olho, ele tem várias culturas, porque o Senhor ele percebe tudo, ele está atento a todas as coisas e nós não podemos nos esconder dele. E o Senhor enviou Natã a Davi, indo ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Gosto muito como Natã ele apresenta esse caso a Davi. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela tinha crescido com ele e com seus filhos juntamente. Do seu bocado comia e do seu copo bebia e dormia em seu regaço e tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou esse de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: vive o Senhor, que é digno de morte o homem que fez isso, e pela cordeira restituirá o quadruplicado, conforme estava na lei de Moisés, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então, quando Natã percebe que Davi ele estava assim irado com essa situação de injustiça, vira para o rei e diz: tu é este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei de Israel, eu te livrei das mãos de Saul e te dei a casa de seu senhor e as mulheres do seu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso é pouco, muito mais te acrescentaria tais e tais coisas. Não era a vida eterna que estava diante de Davi? Pois desprezaste a palavra do Senhor. Talvez até aquele momento Davi estava surpreso, né? Como assim? Eu sou esse homem? O que tem a ver essas... Mas aí o profeta falou bem claramente: a Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. E realmente depois disso, a gente não vai estudar, infelizmente, mas um filho de Davi se rebela e é muito triste o que acontece, porque me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para sua mulher.
Assim diz o Senhor, eis que suscitarei na tua própria casa o mal sobre ti. Então, porque tu fizeste em oculto, queria ler isso, mas eu farei isso perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã, provavelmente cheio de lágrimas aqui, pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi. E aqui nós precisamos da tradução de Joseph Smith, tá? Porque o texto, ele não está muito adequado. Na verdade, diz o seguinte, e Davi disse a Natã, pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi, também o Senhor não pôs de lado o teu pecado para que morras. Então, tem uma explicação. Davi não foi punido imediatamente com a morte, mas não se livrou do castigo. Ou seja, aquele tipo de pecado, naquele grau de conhecimento que tinha Davi, podia ser perdoado no sentido que todos os pecados vão ser perdoados um dia, né? Deus vai salvar todos. Mas as consequências da justiça não podem ser negadas. E a quem muito é dado, muito é exigido. Que peca contra a luz maior recebe condenação maior. Portanto, Davi caiu de sua exaltação e não podia mais receber essa exaltação. O que aconteceu em seguida foi que o filho que ele tinha tido desse adultério morreu. Ele jejuou, ele orou para que o Senhor preservasse a vida do filho. Isso não aconteceu. E quando ele morreu, Davi se lavou e ele disse, eu irei à criança, mas ela não voltará para mim. Né? Não adianta, não tenho poder de fazer ela voltar. E quando ele foi consolar Batseba, a sua mulher, ele teve uma relação com ela e ela concebeu e deu à luz a um outro filho. Esse o Senhor chamou de Salomão. E esse Salomão o Senhor amou. Perfeito, vamos agora estudar 1 Reis 3. Aqui Salomão, ele se torna rei. Salomão amava o Senhor, andando nos estatutos de Davi, seu pai. E em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonho e disse Deus, pede o que quiseres que te dê. Então Salomão viu o Senhor Jeová em sonho. E se o Senhor aparecesse para você e dissesse, pode pedir o que você quiser que eu vou dar. Salomão não pediu riquezas, não pediu videogame, não pediu uma plástica, não pediu um carro, não pediu qualquer coisa que são os desejos que muitos de nós temos, né? E desejos do mundo também, coisas que ele poderia ter pedido. Ele não pediu nada. O que ele pediu foi sabedoria. Ele disse, no 9, a teu servo, pois, dá um coração compreensivo para julgar teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar este teu tão grande povo? Essa palavra pareceu boa aos olhos do Senhor. E Salomão foi abençoado com sabedoria. De fato, o Senhor disse para ele, porque pediste essa coisa, e não pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para ouvir causa e juízo, eis que fiz segundo as tuas palavras, e eis que te dei um coração tão sábio e compreensível, que antes de ti igual não houve, e depois de ti igual não se levantará. Então Salomão é conhecido por sua sabedoria. E o primeiro caso que é apresentado, pelo menos que está aqui nas escrituras, para o rei sábio, foi duas mulheres. Elas eram prostitutas e elas tiveram filhos praticamente na mesma época. Moravam sobre o mesmo teto. Então, um dos filhos veio a morrer, aparentemente por falta da mãe. Talvez ela estava sofrendo o que nós chamamos de estado puerperal, quando a mãe ela fica psicologicamente abalada depois do parto, e acaba atentando com a vida do filho. Não sabemos. Diz aqui o texto que ela se deitou sobre ele, né? Que talvez ela tenha, então, matado o filho, ou se não, ele morreu por causa natural e ela apenas ficou deitada lá. De fato, ela estava tão chateada com o que aconteceu que ela trocou os bebês. Pegou o bebê da outra mãe, enquanto ela dormia, e colocou morto. Só que quando aquela mãe acordou, viu, isso aqui não é meu filho, né?
Cadê meu filho? E a questão se tornou uma briga tão grande que foi levada diante do rei. Bom, esse era o caso. O que você faria na ocasião? Se duas mulheres estivessem dizendo, esse é meu filho, né? Não tinham pai, né? Porque eram prostitutas. Como que você ia saber? Como que você ia julgar? Não tinha exame de DNA, não tinha maneiras de constatar, não tinha testemunhas. O que ia fazer? Olha a sabedoria de Salomão. Ele disse o seguinte: traz-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: dividi em duas partes o menino vivo. Dai metade a uma, metade a outra. Assustador isso, né? Nossa, vai matar uma criancinha, vai cortar metade para uma, metade para outra? Mas a mulher, cujo filho era o vivo, falou ao rei, porque as suas entranhas se lhe enterneceram por seu filho, e disse: ah, meu senhor, dai-lhe o menino vivo, e de modo nenhum mateis. Porém a outra dizia: nem teu nem meu seja, antes dividiu. Ou seja, a falsa mãe falou: divide então. Com raiva e com muita amargura, provavelmente enciumada porque a outra tinha um filho vivo, né? Diz: pode dividir, pode matar então. Já aquela que era a mãe verdadeira disse: não, deixa com ela então, por favor, não mata meu filho, deixa com ela, melhor que ele seja criado por uma outra do que morra. E aí Salomão percebeu quem era a verdadeira mãe. Respondeu ao rei e disse: dai a primeiro o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é a sua mãe. E todo Israel ouviu o juízo que julgara o rei e temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Então, Salomão havia recebido o dom do discernimento. E isso foi reconhecido por todo Israel. Que dom maravilhoso de se obter. Nós precisamos também buscar esse dom. Começamos com a percepção rápida, conforme o Elder Bedner uma vez ensinou, que antecede o dom do discernimento. A percepção rápida é a capacidade de receber revelação e agir rapidamente depois que você recebe o comando do Senhor. À medida que nós vamos cedendo aos influxos do Espírito Santo e agindo conforme o Senhor nos ensina, fica mais fácil discernir o que é certo, o que é errado, discernir o que é a vontade de Deus, o que é nossa imaginação e assim por diante. Quando nós somos chamados para liderar em Israel, nós temos direito a receber o dom do discernimento. É verdade que grande parte desse dom pode nos deixar depois que somos desobrigados. Por exemplo, bispos e presidentes de estaca têm as chaves para liderar o seu povo na região em que foram chamados. Quando são desobrigados, o dom de discernir as intenções e pensamentos do povo que lideram, ele é diminuído grandemente. Mas o que eu estou dizendo aqui é um dom de discernimento que, um pouco diferente de Salomão e dos líderes da igreja, todos nós podemos desenvolver, que é para discernir o que é certo e o que é errado, o que é bom, o que é mal para a nossa vida e para aqueles que somos responsáveis em nossa família. Todos podemos desenvolver esse dom. Podemos começar como Salomão, rogando ao Senhor para que Ele nos acrescente isso. E nos momentos de desafio, nós podemos contar com a ajuda celeste. Vamos pular agora para o capítulo 8. E aqui nós vamos ver que o Senhor, Ele aceita o templo que foi construído por Salomão. Também Davi, meu pai, propusera em seu coração edificar casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Porém o Senhor disse a Davi, meu pai: porquanto propuseste no teu coração edificar casa em meu nome, bem fizeste em o propor no teu coração. Todavia, tu não edificarás esta casa, porém teu filho, que sair dos seus lombos, edificará essa casa em meu nome. Então Salomão faz uma oração muito bonita nessa ocasião. Sucedeu, pois, que acabando Salomão de fazer ao Senhor essa oração e essa súplica, estando de joelhos com as mãos estendidas para o céu, se levantou diante do altar do Senhor e pôs-se em pé e abençoou toda a congregação de Israel, segundo tudo que lhe disse. Nem falhou, bendito seja o Senhor, que deu repouso ao povo de Israel, segundo tudo que disse. Nem falhou uma só palavra de toda as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. Então, depois
de dar um discurso, de abençoar, de fazerem a festa e adorarem ao Senhor por 7 dias, ele despede o povo. E no capítulo 9, embora não está na designação, vou ler só um versículo lá, diz: o Senhor tomou a aparecer a Salomão como lhe tinha aparecido em Gibeon. Aqui, mais uma vez, Salomão, ele tem a bênção de estar na presença de Jeová. Agora vamos pular para o 11, que infelizmente também traz uma tragédia, porque Salomão, assim como Davi, cai. E o que acontece com Salomão é o seguinte, no versículo 1, Rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó, moabitas, amonitas, endomitas, sidônias e etéias. Das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel, não vos deitareis com elas, e elas não se deitarão convosco. De outra maneira, perverterão vosso coração para seguires aos seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor. Tinha 700 mulheres, princesas, 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram seu coração. Não liga tanto para o número que está aqui. 1000 mulheres, né? 700 princesas, 300 concubinas. Os números do Velho Testamento, eles não são precisos, né? Os estudiosos têm visto que há conflitos entre as várias versões que nós temos disponíveis de alguns relatos, e aí é muito fácil também nessa língua antiga confundir, por exemplo, às vezes é 30, aí você confunde com 300 ou 3000. É difícil, não havia vírgula para duplicar ou para multiplicar um número. Eles usavam certas pontuações que, às vezes, para os copistas, para os tradutores, eram difíceis de entender. Enfim, existe uma série de problemáticas com esse número. Mas o fato é que ele tinha muitas mulheres. Muitas mulheres. Talvez não seja 700 mulheres princesas e 300 concubinas, mas eram muitas mulheres. Por quê? Só se ele casasse, ó, com... Aqui fala no plural, né? Vamos lá. 2 moabitas, 2 amonitas, 2 edomitas, 2 sidônias e 2 etéias, né? Se fosse apenas 2 de cada uma desses povos, já seria muitas mulheres. Salomão teve. E o problema não era ele ter recebido mulheres, porque se ele recebeu essas mulheres na ordem do Senhor, pelo profeta do Senhor, foram aprovadas, né? O casamento plural foi aprovado por Deus. O problema é quando ele não recebia pela ordem do Senhor. E aqui o texto deixa claro de que várias das mulheres que Salomão se uniu com amor não eram unidas no convênio do Senhor. Então ele podia até ter o amor romântico por elas, mas não tinha o amor divino aprovado por Deus. Porque o Senhor tinha dito para Israel, não se une a essas, e ele o fez. O que essas mulheres fizeram? Elas fizeram com que Salomão seguisse deuses falsos. Como é que pode o sábio ter se tornado tolo? É uma tragédia, mas o que parece que aconteceu é que pouco a pouco ele foi sendo tolerante. Ele foi cedendo. Ah, tudo bem, a minha mulher ela não é obrigada a ter minha religião. Ah, tudo bem, ela quer construir o altar dela, deixa ela construir ali, não tem problema, eu tenho o meu aqui, ela tem lá. E aos poucos, o coração de Salomão foi se afastando dos convênios e compromissos que ele havia feito. E foi se voltando a essas falsidades. Isso pode acontecer conosco também, irmãos e irmãs. Nós precisamos acordar, nós precisamos ver, peraí, não existe tolerância absoluta. Não tem como eu aceitar certos comportamentos. Não tem como eu aceitar certos ensinamentos. É preciso ver quais são esses limites e respeitar os limites que a verdade divina e os convênios impuseram a ti. O Senhor se indignou contra Salomão, porque desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. E acerca desse assunto lhe tinha dado ordem que não seguisse outros deuses, porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara. E assim, antes da gente julgar Salomão, Davi, muito rapidamente, eu estou tentando fazer isso aqui nessa aula, né?
traz para a sua vida. Será que nós também somos infiéis ao Senhor? Será que também esquecemos das bênçãos que Ele nos concedeu, das promessas que nos fez e nos desviamos das coisas de Deus? Bom, porque Salomão havia feito isso, Deus ia escolher um outro rei. E havia um homem, né, levantou vários inimigos contra Salomão e um deles foi Jeroboão. E Salomão, vendo aquilo, usou de uma estratégia de colocar ele como um líder entre os exércitos. E havia um profeta, Ahias, que encontrou Jeroboão, que estava com uma roupa bonita, nova, e cortou aquela roupa, despedaçou a roupa. E deu 10 pedaços daquela roupa para Jeroboão e disse, as 10 tribos de Israel vão ficar sob seu comando e você será rei. Toma para ti 10 pedaços, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, eis que rasgarei o reino da mão de Salomão e te darei 10 tribos. Isso não ia acontecer no tempo de vida de Salomão, mas assim que Roboão, filho de Salomão, se tornasse rei, essa divisão entre o povo aconteceria. E aí nós teríamos o surgimento do reino do sul e do reino do norte. Jeroboão não está na nossa designação, ele foi escolhido por Deus, a princípio era um homem justo, mas se desviou do caminho e se tornou um rei iníquo. Mas a gente vai talvez fazer uma resumida disso na próxima aula. Isso cobre, irmãos, o capítulo 11, né, é o último aqui da nossa designação. E das muitas lições que nós comentamos nessa aula, qual foi a mais significativa para você? Gostaria que você deixasse aí nos comentários. Lembra que Deus te ama, que Ele te escolheu e quer te dar tudo o que Ele tem. E Ele só pede que você seja fiel. Surgirão Golias na sua vida. Talvez você tenha vencido os Golias do passado. Mas lembra que às vezes esses desafios não vão aparecer da forma que você espera. Talvez não sejam gigantes de 3 metros. Talvez sejam antes a pornografia, ou vícios, ou amizades, ou até parentes, esposa, marido, que vão querer te tirar do caminho certo. Qualquer que seja a dificuldade, se você confiar no Senhor, continuar se aconselhando com Deus, se arrepender diariamente, você não vai se desviar do caminho. Obrigado por terem assistido esse vídeo, pelo apoio de vocês, pelos comentários. Espero que as lições que nós trouxemos aqui possam ter uma aplicação prática para a sua vida. Certamente tem na minha vida.